Olá, boa noite, oitavo ano A e oitavo ano B. Hoje nós tivemos problemas técnicos, né? E também problema no meu aplicativo. Então eu estou fazendo essa aula que era sobre atividade para que vocês possam, né? Eu sei que não é uma interação porque fica meio mecânico, só eu falando de um lado da tela, mas enfim, é o que eu posso fazer hoje para que vocês não fiquem aí sobre... De repente é muito haver navios, né? Então, a nossa atividade hoje, ela seria sobre o texto, tá? O texto traz o seguinte tema: no rumo da estrela. Então, vocês farão a leitura desse texto. Aí no boxe azul, né, já inicia aí o contexto do boxe azul. Quando nos textos em prosa, os romances, contos, novelas, crônicas, reportagem, e entre outros textos, entre outros gêneros, quando em textos são utilizados os recursos da linguagem poética, como rima, musicalidade, nós chamamos o que ocorre de prosa poética, tá? Esse estilo, ele teve início lá na França, no século XIX, com os poemas, né, aí em prosa de Charles e de Arthur. Então, você vai ler esse conto de Marina Colasanti, que apresenta essas características dos recursos da linguagem poética, ok? No box ao lado, nós temos duas questões referentes ao texto, né? A esse conhecimento prévio, a expectativa que vocês terão no decorrer dessa leitura. A número 1 é: de acordo com o título, o que você acha que vai acontecer, o que você acha que vai ser contado nele, né? Durante o enredo dessa narrativa, né? Durante essa prosa toda, o que vai ser contado. A questão número 2 é como você leu no boxe aí azul, né? Você leu e nós lemos aí juntos, creio. Esse texto, ele tem características da prosa poética? Tem. Você percebeu durante a sua leitura que ele traz características da prosa poética? Então, que elementos que você acredita que ele apresenta para ser classificado como prosa poética? E aí você vai descrever. E aí a gente tem no outro box o glossário: esvoejaram. Ou seja, o que é isso? Movimentaram as asas para erguer o voo, tá? Então você vai fazer a leitura. A leitura segue na página seguinte. E aí você tem outro box de glossário, tá? Cravasse, fixasse, né? E proa, parte dianteira da embarcação, que é nesse barco aí, nessa canoa que vocês estão vendo. Então, a parte dianteira, tá? Para quem vai aí de vez em quando pro Festival do Camarão, né? Pode já ter andado, né? Viajado num barco desse. Ou então para quem já foi pro Bailique, que lá tem muito. Vamos passar aqui adiante. Aí você continua fazendo a leitura do seu texto, tá? E tem mais palavras lá no nosso box do glossário. Ai, quase não sai, minha garganta tá seca hoje. E traz um box também sobre quem foi Marina Colasanti, né? Então, ela nasceu em Eritreia em 1937, um país de colônia da Itália, tá? Então, ela veio para o Brasil em 48 e ela formou-se em artes plásticas, tá? Ela também é jornalista e escritora e publicou o seu primeiro livro em 1968, um pouquinho antes de vir para o Brasil. Ela escreve contos, poesias e crônicas, e ela já ganhou muitos prêmios literários, tá? Então, ela continua aí, né? Ela ainda está viva, tá, gente? Essa foto aí é bem recente, né? Tem 9 anos, 10 anos, 10 anos, né, que foi tirada. Então, ela continua aí, tá? O nosso estudo do texto
Antes do estudo do texto, lá no box, né? Vamos ler o box? Se você não tem certeza de ter a compreensão, de ter compreendido bem o texto, leia-o novamente. 2. Ao responder as questões a seguir, procure empregar o que você já aprendeu ao ler outros textos e seja preciso em suas respostas. Então, a coesão e a coerência ela é muito importante, né? Você precisa ter clareza no que você escreve, na sua opinião, no seu argumento. E aí, na nossa compreensão do texto, nós temos a primeira questão. Em sua opinião, esse texto foi construído apenas com a intenção de contar uma história ou com a intenção também de emocionar o leitor? Justifique sua resposta, tá? A questão número 2, você vai escrever, vai fazer um resumo em poucas palavras, pode ser um parágrafo de 8 linhas, tá? 7 a 8 linhas. O resumo desse conto. A terceira questão, na primeira frase do texto, não é revelado o sujeito a que se refere à locução verbal. Continuarem vivendo. O leitor ele só vai perceber quem é e de quem se trata na frase seguinte. O segundo parágrafo também não revela, né? E aí, eu cortei um pouquinho o texto aqui, né, gente? Também não revela. Então, o que acontece aí? Deixa eu ir aqui pro meu texto, pro meu livro, tá? Meu livro tá mais visível aqui. E aí, como que você percebe quem é esse sujeito em que se refere à locução verbal, continuaram vivendo? Você vai falar aí na resposta da questão número 3. Na número 4, do modo como está construída a frase, quando menor a lua, mais intensa brilha a estrela para o moço. É possível saber se essa estrela que brilha é mais intensa para o moço ou se o moço que a vê brilhar, né, assim para ele. Qual é essa diferença aí? O que sobressai aí? Essa estrela, ela brilha mais, né? Ou é o moço que a vê brilhar mais? Tá? Explique essa construção aí no texto. A intensidade do brilho, número 5, a intensidade do brilho da estrela é proporcional ao crescimento do amor do moço por ela. Que tipo de frase é usada para expressar essa correspondência? Que frase que a autora, né, usou para expressar essa construção aí no texto, para expressar essa correspondência da proporção desse crescimento, desse amor do moço pela moça, né? Na questão número 6, o irmão mais novo tenta romper a linha que no horizonte os separa. Ele da estrela. Então, essa moça, na verdade, é a estrela, tá? Letra A. Como se pode relacionar a frase em destaque com o sentimento de confusão em que o moço se encontra? E a letra B. Os outros 6 persistem em sua tarefa noites e noites. Com isso é mostrado. Como que isso é mostrado no texto, tá? E a letra C. As várias estruturas que se repetem no texto, elas conferem a ele um ritmo especial. Então, as várias palavras, olha aí, que se repetem no texto, tá? Essa repetição da frase vai o barco, por exemplo, parece funcionar como um refrão. Vai o barco sobre o líquido espelho, vai o barco sempre em frente, vai o barco onde ela chama, quando o mar se agita. O refrão, ele muda, tá? Expressando a incerteza do próprio narrador em relação ao rumo do barco. Em que frase o refrão se transforma? Qual é a frase que a gente percebe que não há mais repetição e que houve uma mudança, né, desse refrão? Em que parte, qual é a frase que representa essa mudança, essa transformação do refrão? Certo? Questão número 7. Releia o trecho a seguir. O arcabouço
gime na subida como árvore imensa. A onda abre sua copa, mais e mais. Sobe os irmãos no seu ninho de couro, até chegarem ao alto, onde a espuma brilha, quase nuvem. Tá? Por que que o barco é comparado a um ninho? Então, você vai ter que desvendar essa trama aí. Qual é a relação? Por que que ele é comparado? Qual é essa comparação? O que que o faz, né? O que que o faz ser comparado a um ninho, tá? Na imagem, tornozelos enlaçados de mar, parece haver a ideia de prisão, ao mesmo tempo firme e frágil. Como essa imagem se explica no texto? Então, você vai lá na imagem, você volta lá na imagem, tá? E aí você tenta fazer a questão aí, número 8. Como essa imagem se explica no texto, tá? A imagem é a seguinte: tornozelos enlaçados de mar. O que isso quer dizer? O que isso representa enquanto recurso, né, linguístico? O que essa poética, o que há por trás dessa poética? O que quer dizer essa frase? De olho na construção dos sentidos, tá? Nós vamos fazer agora, estudar realmente, né, aí a construção dos recursos da linguagem poética, tá? Então, na questão número 1, você vai retomar o parágrafo a seguir. Você vai reler esse parágrafo aí na questão número 1. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite, com o mar, uma enorme luta começou a brotar, e aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara, tá? Que metáfora, gente, que é usada aí? Qual é a metáfora que é usada para fazer referência a esse horizonte, quando ele diz assim, olha, foi subindo cada vez mais clara, tá? Então, percebam que eu tenho uma construção poética, e dentro dessa construção existe um recurso que eu chamo de metáfora. Que metáfora é essa? E aí, conceituando metáfora, né? A metáfora, ela ocorre quando, para se referir a um objeto ou uma qualidade dele, usa-se uma palavra que se refere a outro objeto ou qualidade que tem semelhança. Então, metáfora é um vocábulo que eu uso para assemelhar um sujeito, uma coisa, um objeto, né? Pode ser uma qualidade a outra. Então, eu uso essa palavra como referência de tentar aí mostrar uma qualidade, tá? Lá na letra B, nós temos o verbo brotar está empregado em seu sentido próprio, ou ele está empregado em sentido figurado. O verbo brotar, ele está empregado aí em sentido próprio ou em sentido figurado? Vocês lembram lá das palavras denotativas, sentido conotativo e sentido denotativo? Se você não lembra, tá? Se você não lembra o sentido conotativo e o denotativo, você vai lá no seu... Você pode pegar o seu dicionário, tá? Você pode pegar o seu dicionário, dar uma pesquisada sobre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Ah, você não achou seu dicionário? Ai, gente, não pode. Dicionário, ele é importante, tá? Ele é muito importante na nossa vida. Já acabei de falar para vocês que o dicionário, tanto na linguagem escrita, tá, nos nossos registros, ele é muito importante que nós utilizemos o dicionário, tá? Então, existem, não sei se vocês lembram, mas existem 2 tipos de linguagem. Vamos relembrar aí para vocês, então, quem não achou o dicionário. Existe o sentido denotativo, que é o sentido real, o sentido do dicionário,
E, por exemplo, minha geladeira quebrou, sentido real, quebrou, deu pane, ela deu um defeito na geladeira. Sentido conotativo é o sentido figurado. Por exemplo, eu vou usar o mesmo contexto, o mesmo vocábulo geladeira, eu vou usar para construir uma frase no sentido conotativo. Minha namorada é uma geladeira. A mesma palavra empregada no sentido denotativo quanto no conotativo. Então, vocês lembraram aí? Beleza, então, tá, pessoal? É sempre bom a gente voltar, porque eu creio que é assim que se aprende. Mas se eu estiver indo muito rápido, ou se eu estiver fora do contexto, me dê uma puxada aí, professora. Aqui. Mas lá embaixo no box, depois da letra B, vocês têm aí, né? Não precisa nem do dicionário, vocês têm aí no box azul aí. Então, vocês dêem uma lida. E aí, vocês prossigam lá para a questão C, letra C. Observe que a rima entre palavras com som final fechado, escura, costura, caminha para a rima entre palavras de sonoridade aberta, amar, o mar e brotar. Para produzir um efeito do fenômeno descrito no final do parágrafo, que efeito é esse? Percebam que a sonorização, né, ela é muito importante no texto assim. Ah, professora, mas vai rimar e vai ter musicalidade. É um recurso, né, que nós usamos na prosa, gente, na prosa poética, tá? Assim como eu uso esse recurso de som, de figuras de som na música, eu também posso usar na poesia, eu posso usar na prosa, no conto, tá? Então, para produzir esse efeito, né, descrito aí no final do parágrafo, das palavras que tem o som final fechado, como escura e costura, a outra sonoridade aberta, que é o mar e brotar. Que recurso foi utilizado aí? Qual foi esse fenômeno que foi utilizado? Tá? A segunda questão, que metáfora é empregada no texto para fazer referência à mudança de fase da lua cheia para a lua minguante? Nós temos duas formas de metáfora, tá? A primeira que nós contextualizamos aí, nós dissemos que ela era para referir-se a um objeto ou uma qualidade de algo, tá? Eu usava a palavra para fazer referência a um outro objeto ou uma qualidade e que eu colocaria como semelhante. Então, eu trago no outro box o seguinte: a metáfora é uma criação subjetiva. Isto é, ela depende das intenções e da imaginação do autor. Às vezes, o sentido dela é mais evidente, mas há metáforas sobre as quais podemos fazer muitas suposições. Isso é muito, muito bem da verdade, sabe por quê? Eu vou só exemplificar rapidinho aqui, só um outro exemplo de metáfora, tá? Metáfora, ela é uma figura de palavras, né? Então, ela vai ter essa relação mesmo de subjetividade, tá? De quem a cria. Por exemplo, seus olhos são as luzes brilhantes. Nossa, gente, como que os seus olhos podem... Que comparação, né? Seus olhos são luzes brilhantes. Então, eu tô dizendo, é algo bem subjetivo, né? É algo que eu faço para comparar a luzes brilhantes. De repente são estrelas, né? E vamos voltar aqui para o nosso texto, tá? Lá na questão número 3, ainda falando sobre sonoridade do trecho a seguir, produzido por uma figura chamada aliteração, figura sonora chamada aliteração. Vivenciada as primeiras marolas, varada a arrebentação, vai o barco sobre o líquido. Deixa eu aumentar aqui para poder ler, eu fiz um recorte, tá? Vai o barco sobre o líquido, espelho, plaf, plaf, mergulha os remos dos 6 irmãos.
encrespando o brilho sem parti-lo. E o sétimo atrás o silêncio, tá? Olha só, o que a gente pode perceber aí? Considerando a cena descrita, imagine a cena. 7 pessoas no barco, tá? Um lá na proa, né? Porque tem que ter um lá na proa. Lembra o que é proa? Tá. Considerando essa cena aí, imagine essa cena e leia um texto. Que efeito produz a repetição dos sons aí descritos? O V, o S e o R. Dos encontros consonantais e dos dígrafos. Olha só, tá? Vencidas as primeiras marolas, varada, arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho. Olha só. Essas figuras de sons, elas são importantes também. Então, aí nós temos uma figura, né, que é repetição de fonemas, é uma figura de som, a aliteração, iguais ou semelhantes. Eu posso fazer essa repetição com fonemas iguais ou semelhantes em palavras próximas, provocando um efeito sonoro sugestivo, tá? E aí eu quero saber aí nessa questão número 3, qual é, né, que efeito que produz essa repetição, e aí vocês vão descrevê-los aí, tá? Descrevê-las. Um efeito semelhante, no número 4, um efeito semelhante ao da aliteração é a assonância, outra figura, tá? É outra figura de som, tá? Se vocês vão ver, lá no 9º ano vocês ainda pegam de novo esse conteúdo. Então, essa assonância, ela pode ser criada por meio de repetição de sons vocálicos. Vocálicos, tá? E o que ocorre aí com o ar nestes versos de Fernando Pessoa. Sob o azular e o luar. Olha, ar e luar. Azular e luar. E ouve-se o ar expirar, tá? Esse trecho aí do verso de Fernando Pessoa, né? Aí do livro As Ficções do Interlúdio, tá? Quem quiser ler, procura lá na internet. Pode ler no Kindle, de repente você baixa, tá? Então esse é um outro efeito aí de uma outra figura de som que eu chamo de assonância, tá? Ela é muito semelhante à aliteração, só que a aliteração eu vou trabalhar com o quê? Com o que mesmo? Isso mesmo. Vocês não estão respondendo, tô chateada. Vocês vão trabalhar com os encontros consonantais e com os dígrafos. Já a assonância, vocês vão trabalhar com os encontros vocálicos, tá? Então, é essa a diferença aí. Então, vamos contextualizar lá o que é a assonância. A assonância é a repetição de sons vocálicos. O que ocorre predominantemente na sílaba tônica da palavra. Então, qual é a sílaba tônica da palavra luar? Luar, tá? É tônica, mais forte, tá? Então, observe a sonoridade produzida pela assonância das palavras destacada no trecho a seguir. Aí nós temos, inutilmente procura na escuridão, caminhos que o levem à estrela, tenta varar a proa, a rota secreta, no céu, romper a linha que no horizonte os separa, tá? O que esse trecho aí traz? O que a gente precisa saber desse trecho? Letra A, que sons vocálicos se repetem aí nesse trecho? Letra B, considerando a cena descrita. Então, imagina essa cena aí, desse trecho, tá? E imaginem e pensem aí, descrevam que efeito produz a repetição do som R e dos sons vocálicos, ok? Nós temos aqui, vamos para quinta questão, tá? Você vai novamente, continua, vai e volta no texto. É fundamental que você faça isso, porque assim você vai marcar aí o seu entendimento do texto e fixar também as figuras que nós estamos trabalhando no decorrer dessa leitura do texto, tá? Releia este trecho e observe as expressões destacadas. Plaf, plaf, mergulham os remos dos 6 irmãos.
mas nessa noite, mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água, e o vento é o vento, o mar, cansado de ser plano como um campo. Incha-se em dunas e morros, ergue-se. Ergue as costas, estica os dedos brancos de espumas. Nesse trecho, quais as expressões que representam as figuras abaixo? E aí a gente tem letra A, B, letra A, metáfora, letra B, comparação e letra C, onomatopeia. A comparação, ela é um dos recursos para a criação de imagens, certo? Ela consiste em aproximar duas ideias, dois seres ou dois objetos a partir de uma característica que lhes é comum ou superior, ok? E a onomatopeia, ela consiste na formação de uma nova palavra por meio da imitação de sons. São comuns às onomatopeias que traduzem as vozes dos animais e os sons das coisas. Onde nós podemos lembrar das onomatopeias? Toque-toque, o filme do Peter Pan, né? Tem muito essa coisa do lúdico, dos animais que falam, né, nos filmes. Então isso aí todos são sons, né, que traduzem aí, esses sons que traduzem as vozes dos animais. Vocês já viram, gente, pedra falar? Pedra não fala, mas quando a gente vai fazer o registro de um texto, de um conto, né, nós às vezes damos vozes a seres inanimados. Então isso é onomatopeia. Na número 6, você vai... Gente, só vozes que é onomatopeia, tá? Por favor, não vão confundir aí com a personificação, tá? A gente vai ver personificação daqui a pouco, então não vou confundir. Identifique nos trechos a seguir, a número 6, as características humanas que foram atribuídas a objetos ou fenômenos da natureza. Justifique sua resposta. Aí a gente tem, letra A, é um longo bar e um longo barco foi surgindo na praia. O esqueleto de madeira deitado sobre a areia, costelas para cima, aos poucos recoberto pelos couros de coelho que os irmãos emendavam. E na letra B, tão distante de mim suspira o moço, confundindo seu lamento com o beijo da água contra o casco. Então, que características humanas foram atribuídas a esses objetos ou fenômenos da natureza que aparecem nesses dois trechos aí? Então, você vai justificar aí a sua resposta, tá? Justificar A e B, separadamente, lógico, tá? Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades ou ações humanas a animais, objetos, fenômenos da natureza ou conceitos abstratos. Pedra não fala. Pedra fala? Não. Mas às vezes nas histórias fantásticas, né, elas falam. Então isso é personificação, ok? Ou prosopopeia. Já pode vir com essa nomenclatura também. Número 7. Ao produzir um texto, podemos repetir uma palavra ou um grupo de palavras no início de duas ou mais frases ou versos, se for um poema, a fim de quê, gente? De enfatizar o termo repetido. A esse recurso chamamos de anáfora. Repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases. A gente tem aí para observar um texto. A porta é indiferente. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. A criança chora e a porta não se abre. A criança grita e a porta não se abre. Até então, não havia obstáculo que a criança não conhecesse. Agora, ela já está berrando e a porta não atende. A porta nem dá sinal. E não vem nem mãe, nem tia, nem criada, nem ninguém. Como é que a porta faz isso? Tá? Então, essa repetição aí dessas palavras, desse grupo de palavras no início, né, de duas frases ou mais frases, pode ser inverso. Nós temos também muito
anáfora nas músicas, né? Vocês que gostam de música, vocês podem perceber esse tipo de figura, ok? Vamos passar nosso slide, tá? As construções, abre a porta, a criança, no início das frases, enfatiza o desejo da criança abrir a porta. Letra A, localiza no conto, no rumo da estrela, o parágrafo em que a anáfora é utilizada. Letra B, que efeito essa repetição cria no texto? Qual é o objetivo dessa repetição no texto? Então, a anáfora, ela é a repetição enfática de uma ou de mais palavras no início de frase ou de versos, tá? Quando eu falo versos, eu posso lembrar da música, eu já falei para vocês. Na questão número 8, releia este trecho e observe a expressão destacada. Perdido o timoneiro, para sempre navegam os irmãos, sem possibilidade de chegar. Longe está a terra firme, longe lá longe as estrelas. Então eu tenho um trecho, né? E o que eu quero aí nessa questão número 8? Letra A. Que outro termo poderia ser usado para substituir a palavra sublinhada? É sublinhada. Cuidado aí que tem muita gente falando aí sublinhada. Não é, é sublinhada, tá? Que palavras grifadas? São essas que estão em negrito. Perdido o timoneiro, tá? Em sua opinião, por que a autora usou essa expressão? Perdido o timoneiro. Agora vocês vão ter que usar aí o sentido conotativo e denotativo, né? Então tem que aplicar para poder conseguir fazer essa questão, essa letra A aí, tá? Para se descobrir o sentido que a autora utilizou. Olha só, nós temos essa figura, o eufemismo. Eufemismo. O que é isso? O que significa? Qual é o conceito dessa figura? É a substituição de uma expressão desagradável, chocante, por outra menos agressiva. Essa figura ela está muito presente na linguagem cotidiana em expressões como o senhor Gomes passou desta para melhor, morreu. Vocês lembram lá do Zorra? Então, fixa aí, eufemismo, né? É um abrandamento de uma questão desagradável, chocante, né? Por uma menos agressiva. Outro exemplo que nós temos aí, o príncipe era desprovido de beleza. Eu não quis dizer que o príncipe era feio, que ele era o Shrek, né? Shrek. E aí eu disse que ele era desprovido de beleza. Vocês já ouviram essa expressão, que eu tenho certeza. Bom, cuidado, neste bairro há muitos amigos de olheio, do alheio. Aqui tá parecendo O pra mim, porque tá meio embaçado aqui pra mim, tá? Então, o que significa aqui? Ladrões, né? Cuidado. Então, é importante não confundir eufemismo com ironia. Na ironia, uma palavra ou expressão usada em um contexto específico. Então, a ironia, ela utiliza para um contexto específico, diferente do eufemismo, né? Ele abranda uma situação chocante, desagradável, tá? E justamente é isso, né? A ironia, ela visa satirizar uma determinada situação, transmite o oposto daquilo que se pretende dizer. Ai, você é tão provida de beleza. Aí tu vai olhar, Deus me livre no céu. Se a gente vê isso muito, gente, ironia hoje, um gênero que a gente pode perceber muito é no Facebook, né? Os posts, Instagram, há muita ironia aí nesses gêneros textuais, tá? Questão número 9. Leia o trecho a seguir e identifique a ironia presente. Traduzir um poema latino com tanta clareza e fidelidade que o poema original ficou sendo muito mais inteligível aos ignorantes de latim. O que é inteligível? Aí no box ao lado você tem esse contexto, né? O que significa?
que se compreende bem, que é fácil de entender, que é claro, que é compreensivo, tá? Então, aí ainda na questão número 9, a gente vai ter que identificar o quê? A ironia presente. Tá? Então, você aí fala, descreve aí qual é, né? Lê o trecho e identificar a ironia presente. Por que que ele diz que é muito mais inteligível aos ignorantes de latim? Então, para conceituar a ironia, nós temos aí o efeito resultante do emprego de uma palavra ou expressão fora do seu uso habitual, de modo em que ela ganha sentido oposto ao produzir um humor sutil. Essa figura está muito presente na linguagem cotidiana em expressões como: ele é tão arrumadinho que se vestiu com a camisa do avesso. Então é muito irônico, né? Nossa, que pontualidade, faz 2 horas que estou esperando você. É chato você esperar uma pessoa e ela não chegar. Quem foi o cuidadoso que deixou a porta da rua aberta? Bem irônico, tua mãe chega e pergunta isso. Quem foi o cuidadoso que deixou a porta da rua aberta? Cuidado com o cinto. Brincadeira, tá, gente? Lembre-se, aí no box ao lado a gente tem esse box verde. Encontramos algumas figuras de linguagem, não apenas em textos poéticos, mas também em linguagem cotidiana e nos mais diversos gêneros textuais. Mas hoje a gente encontra no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O que mais que nós temos? No Telegram. Então, esses são gêneros textuais, tá? A gente não utiliza muito blog. Vamos passar aqui para a questão número 10, que está quase finalizando, né? É o último slide. Questão número 10. A associação de ideias contrárias caracteriza uma figura de linguagem conhecida como antítese. Então, a antítese nada mais é do que a combinação de palavras ou expressões de sentidos opostos na mesma frase ou no mesmo verso, ou em frases ou versos próximos, tá? Às vezes, a antítese é confundida com uma outra figura de linguagem, o paradoxo. Só que no paradoxo, gente, é a combinação de ideias de sentidos opostos. Isso acaba provocando uma contradição. Como é que a gente vai fazer, então, essa diferença? A gente vai ver essa diferença. Identifique aí na letra A da questão número 10. Identifique a antítese presente no trecho. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite, remam 1, 2, muitas noites. Tá? Então, qual é a antítese aí? Não é a combinação de expressões de sentidos opostos? Qual é a expressão dentro desse trecho que tem sentidos opostos? Quais são esses contextos? O que é contexto? Palavras. O que é palavras? Vocábulos. Quais são essas palavras que me trazem aí os sentidos opostos? Então, você vai fazer o registro aí na letra A. Letra B, que efeito esse confronto de ideias opostas cria no texto? Qual é o efeito de contradição, né, de confronto de ideias que é criado aí nesse texto? E aí você vai também fazer esse registro, tá? Questão número 11, leia estes versos da poetisa Flor Bela Espanca, né, aí de 1894 a 1930, e o nome do poema é Fanatismo, tá? Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Então aí, belo, né, do poema, e esse belo verso aí da Flor Bela Espanca. Então, dentro desses versos aí, qual desses versos apresenta uma ideia que, se tomada no sentido literal, seria impossível? Qual é? Que verso é esse que vai trazer essa tomada, né, de sentido literal, que apresenta essa ideia de impossível aí dentro desse verso?
Nós temos o paradoxo, como eu havia falado, que ele tem uma diferença aí da antítese, né? O paradoxo ele é o emprego de ideias e expressões de sentidos opostos, de modo a provocar uma contradição. Olha só. Então, enquanto a antítese, né? A antítese, ela não pode jamais ser confundida, porque ela traz só apenas sentidos opostos, sem se cair em contradição, né? O paradoxo não. Ele é a combinação de ideias opostas, mas provoca uma contradição, né? Então a gente tem que saber perceber isso dentro do texto, dos gêneros. O gênero em foco, prosa poética. Esse é o nosso próximo, né? Nosso próximo tag aí, o nosso próximo box. A prosa poética rompe com as definições tradicionais de poema e prosa, embora utilize linhas e parágrafos em vez de versos e estrofes. A prosa poética, a fim de proporcionar expressividade ao texto, trabalha linguagens sugestivas e subjetivas por meio de diferentes recursos da linguagem poética. Esses recursos são as chamadas figuras de linguagem, né? E aí nós vimos algumas figuras de linguagem, comparações, metáforas, sinestesia. Nós temos, né, uma que não foram citadas, aliterações, hipérboles, inversões, repetições. Temos as figuras de palavras, né, que é uma figura de linguagem, mas nós também temos as figuras de sons, né? E nós temos também, além das figuras de sons, nós temos, tá? Figuras de sons, e nós vamos ter as figuras de pensamento. Lembram lá da antítese? Ela é uma figura de pensamento, paradoxo é de pensamento, eles não estão, o eufemismo é de pensamento, a gradação, a hipérbole, a ironia de pensamento, a prosopopeia ou personificação é de pensamento, tá? Outra, eu vou deixar um slide para vocês, tá? É só nível de conhecimento, tá, pessoal? Eu não vou aprofundar, mas é nível de conhecimento. Essa era a nossa aula de hoje, que seria online, felizmente, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação da atividade. Façam a atividade, não deixem de fazer a atividade de vocês. Nós vivemos, pessoal, um período que é muito conturbado, que é muito incerto, mas que não é um ano perdido. É um ano em que eu posso, eu não digo me reinventar, mas eu posso fazer novos planos mediante a situação que nós nos encontramos. Então, hoje eu pedi até perdão ao grupo lá do 8º ano, o grupo do WhatsApp, porque eu fiquei... eu fico muito entristecida quando eu planejo uma coisa e não dá certo. Eu creio que seja o caso de vocês também. Nós tínhamos muitos planos para 2020, né? Infelizmente eles foram atropelados por essa guerra que ela é uma inimiga invisível e que nós não temos, como fala Bill Gates, nós não temos armas para combatê-la, a não ser a nossa responsabilidade de ficar em casa e de manter uma agenda, principalmente de estudos. Não sei, eu vou correr atrás. Esse mundo virtual que hoje nós aprendemos não é o suficiente, mas você, enquanto estudante, enquanto provedor de suas escolhas, você tem que ir mais além, você tem que perguntar. Professor não sabe tudo, tá? Isso é fato, porque se soubesse tudo, era Deus. Deus sabe tudo. Deus, ele permite e sabe tudo. Eu peço que vocês hoje fiquem na graça de Deus, tenham um repouso, né, muito tranquilo, que vocês durmam com Deus, na presença de Deus, vocês e seus familiares. E eu vou ficando por aqui, eu vou daqui a pouco tomar uma água. Obrigada, tá? E novamente desculpem
impasses aí da nossa, pelos impasses aí da minha logística aí de trabalho com vocês. Eu peço até obrigada, boa noite a todos, pessoal aí do oitavo A, oitavo B, estudem, façam uma atividade, tem uma outra atividade lá, que ela já está engatilhada, né? Ela foi pedida pela professora Cibele, eu apenas coloquei no portal novamente, eu vou retificar a data, vou deixar para 5 dias, essa atividade vai ficar 5 dias, tá? Então eu vou retificar a data sim, e vamos caminhar e tentar construir daqui para frente o nosso plano, tentar com que ele dê certo, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui.